Prosperidade para Áries. O que pode estar se formando nos bastidores? Áries, existe algo se formando nos bastidores da sua vida neste exato momento. Algo que você ainda não consegue ver com clareza, mas que já está em movimento, como raízes que se espalham silenciosamente debaixo da terra antes de uma árvore dar os seus frutos mais generosos. A prosperidade que está se preparando para você não é barulhenta. Não anuncia a sua chegada com trombetas. Ela se move como a água subterrânea que alimenta nascentes inteiras sem jamais ser vista na superfície. E o que vou revelar agora são 15 movimentos que já estão acontecendo nos bastidores, 15 forças que trabalham a seu favor enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto vive o dia a dia sem perceber que algo grandioso se organiza por trás de cada detalhe. Preste muita atenção, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como enxerga tudo o que está vivendo. Revelação 1. A primeira coisa que está se formando nos bastidores da prosperidade de Áries e uma mudança profunda na forma como o dinheiro se relaciona com você. Não estou falando de um aumento de salário ou de um prêmio inesperado, embora essas coisas possam acontecer. Estou falando de algo muito mais fundamental. Estou falando de uma reorganização energética que está alterando o campo ao seu redor de uma maneira que atrai recursos com mais naturalidade do que você jamais experimentou. Pense numa árvore frutífera. Ela não corre atrás dos pássaros para que espalhem suas sementes. Ela simplesmente produz frutos tão bons, tão doces, tão abundantes que os pássaros veem naturalmente. E o que está acontecendo com você, Áries, neste momento, e que a árvore da sua vida está entrando numa fase de frutificação que você não planejou conscientemente, mas que foi preparada por tudo o que você viveu, sofreu, aprendeu e superou nos últimos tempos. As dificuldades financeiras que enfrentou não foram castigo. Foram poda. Foram o corte necessário para que os galhos que restassem recebessem mais nutrientes e produzissem frutos maiores. E agora, nos bastidores, esses galhos podados estão brotando com uma forca que vai surpreender você. A relação entre você e o dinheiro está mudando numa camada que a mente racional não alcança. Crenças antigas sobre escassez, sobre não merecer, sobre o dinheiro ser difícil de ganhar e fácil de perder, essas crenças estão sendo dissolvidas como gelo ao sol. Não porque você decidiu mudá-las, mas porque a vida te colocou em situações que provaram, na prática, que elas estavam erradas. Cada vez que você sobreviveu a uma crise financeira, uma peça dessa crença velha se soltou. Cada vez que encontrou solução onde parecia não haver nenhuma, outra peça caiu. Cada vez que alguém reconheceu o valor do seu trabalho de uma forma que você não esperava, mais uma peça se desprendeu. E agora, o que resta depois que todas essas peças caíram em um espaço limpo? Um espaço onde novas crenças estão se instalando sem esforço. Crenças que dizem que a abundância é o estado natural das coisas. Crenças que dizem que você merece receber com generosidade porque dá com generosidade. Crenças que dizem que o dinheiro não é um mestre a ser servido, mas uma ferramenta a ser usada com sabedoria. Essa mudança silenciosa nos bastidores é a fundação sobre a qual tudo o mais será construído. Porque quando a relação com o dinheiro se cura, toda a vida financeira se reorganiza. Não da noite para o dia, mas de forma constante, inevitável, como um rio que encontrou o seu leito verdadeiro e agora flui sem obstruções para o mar. Revelação 2. A segunda coisa que está se formando nos bastidores e uma conexão que vai trazer prosperidade de uma direção que você não esperava. Alguém está se aproximando da sua vida, ou já se aproximou sem que você percebesse a importância dessa presença. Essa pessoa não vem com uma placa dizendo eu vou mudar a sua situação financeira. Ela vem de forma discreta, como a chuva fina que ninguém nota enquanto cai, mas que quando para, deixa o campo inteiro verde. Essa conexão pode ser um colega de trabalho que menciona uma oportunidade de passagem. Pode ser um conhecido que compartilha uma informação que parece relevante no momento, mas que mais tarde se revela a chave que abre uma porta que você nem sabia que existia. Pode ser alguém que você reencontra depois de muito tempo e que traz consigo uma proposta, uma ideia, uma perspectiva que muda completamente a forma como você enxerga as suas possibilidades. O universo não trabalha de forma direta quando está preparando algo grande para Áries. Ele trabalha através das pessoas. Através das conversas que parecem casuais. Através dos encontros que parecem acidentais. Através das palavras que parecem insignificantes mas que carregam dentro de si o código de uma transformação inteira. Nos bastidores, neste exato momento, os fios que vão conectar você a essa pessoa estão sendo tecidos. Cada decisão que você toma, cada lugar que frequenta, cada conversa que inicia, cada mensagem que responde, tudo isso está criando o caminho que leva ao encontro. E o mais bonito e que você não precisa forcar.
Não precisa sair desesperadamente procurando essa conexão. Ela vem. Como a primavera vem depois do inverno. Não porque alguém a forçou, mas porque é o movimento natural das coisas. O que você precisa fazer é estar aberto. Aberto a conversas que normalmente ignoraria. Aberto a convites que normalmente recusaria. Aberto a pessoas que normalmente não fariam parte do seu círculo. Porque a prosperidade que se forma nos bastidores raramente chega pelo caminho esperado. Ela tem o hábito de se disfarçar. De se esconder em lugares onde você não procuraria. De vir pelas mãos de quem você menos imaginava. E se você estiver fechado, com os olhos fixos apenas no caminho que planejou, pode passar por essa conexão sem percebê-la. Pode ignorar a mal que o universo estende porque ela não se parece com o que você esperava. Áries, mantenha os olhos e o coração abertos neste período. A pessoa que traz prosperidade pode não parecer próspera. O caminho que leva à abundância pode não parecer abundante no início. Mas nos bastidores, tudo está sendo organizado com uma precisão que só o tempo vai revelar. Revelação 3. A terceira coisa que se forma nos bastidores e uma habilidade que você está desenvolvendo sem perceber. Algo que faz todos os dias, algo que parece rotina, algo que não dá valor porque parece simples demais para ter importância. Essa coisa está se transformando numa competência que o mercado, que as pessoas ao seu redor, que o mundo precisa. E você não percebe porque está perto demais. E como a pessoa que mora ao lado de uma montanha e nunca nota a grandiosidade dela porque sempre esteve ali. Áries carrega dentro de si capacidades que foram sendo refinadas pela vida sem que um professor formal precisasse ensinar. A capacidade de resolver problemas com rapidez. A capacidade de tomar decisões quando todos ao redor estão paralisados. A capacidade de iniciar projetos com uma energia que contagia os outros. A capacidade de enfrentar o desconhecido sem ficar paralisado pelo medo. Essas capacidades, que para você parecem naturais, que para você parecem coisa que qualquer pessoa faz, são na verdade raríssimas. E nos bastidores, neste momento, a vida está criando situações que vão colocar essas capacidades em evidência. Situações onde alguém vai precisar exatamente daquilo que você faz sem esforço. Situações onde a sua forma natural de agir será reconhecida como extraordinária por pessoas que têm o poder de abrir portas. Você não precisa se preparar para isso de uma forma elaborada. Não precisa fazer um curso novo ou obter uma certificação especial. O que precisa é continuar sendo quem e com mais intenção. Com mais consciência de que aquilo que parece comum para você é ouro para os outros. Pense num pássaro que canta. Para o pássaro, cantar é tão natural quanto respirar. Ele não se orgulha do canto. Não pensa no canto como uma habilidade especial. Simplesmente canta. Mas para quem ouve, o canto é algo extraordinário. Algo que alegra, que inspira, que transforma um momento comum num momento mágico. Você, Áries, tem um canto. Tem algo que faz com uma naturalidade que os outros admiram em silêncio. E esse canto está prestes a ser ouvido por ouvidos que podem transformar o que era rotina em prosperidade real. Nos bastidores, as circunstâncias estão se alinhando para que isso aconteça. Não force. Não tente parecer mais do que, não tente impressionar. Simplesmente continue fazendo o que faz, com o coração que faz, com a energia que faz. O reconhecimento está a caminho. E quando chegar, você pode até se surpreender, porque o que os outros vão valorizar é exatamente aquilo que você achava que não tinha valor nenhum. Revelação 4. A quarta coisa que está se formando nos bastidores e uma mudança na forma como você se posiciona diante das oportunidades. Até agora, Áries, você tinha um padrão. Quando uma oportunidade aparecia, a reação era imediata. Avançar. Agarrar. Agir antes que escapasse. E esse padrão serviu você bem em muitas situações. A velocidade do ariano e uma vantagem competitiva que poucos signos possuem. Mas esse mesmo padrão também fez você agarrar coisas que não eram suas. Entrar em projetos que pareciam brilhantes na superfície mas que escondiam problemas nas profundezas. Aceitar propostas que alimentavam o ego mas que drenavam a alma. Dizer sim rápido demais para coisas que mereciam um sim mais lento, mais pensado, mais alinhado com quem você realmente é. O que está se formando nos bastidores agora é uma nova forma de se relacionar com as oportunidades. Uma forma que não perde a velocidade ariana, mas que adiciona a ela algo que faltava: discernimento. A capacidade de olhar uma oportunidade nos olhos e sentir, não apenas pensar, se ela é verdadeiramente para você. Se ela se encaixa no propósito que está se revelando. Se ela soma a vida que você quer construir ou se apenas distrai do caminho principal. Esse discernimento não vem da cabeça.
Vem de um lugar mais profundo. Vem daquela voz interior que Áries tem, mas que muitas vezes ignora porque ela fala mais baixo do que a adrenalina. Nos bastidores, a vida está afinando os seus sentidos para essa voz. Cada experiência recente, cada decepção, cada surpresa positiva, cada momento de reflexão, tudo isso está calibrando o seu radar interno para distinguir entre oportunidade verdadeira e armadilha dourada. E quando esse radar estiver calibrado, e ele está quase pronto, a forma como você navega o mundo vai mudar completamente. Você vai começar a dizer não para coisas que antes teriam parecido irrecusáveis. E vai dizer sim para coisas que antes teriam parecido arriscadas demais. E em ambos os casos, vai estar certo. Porque o discernimento que se forma nos bastidores não erra. Ele não se baseia em lógica pura nem em emoção pura. Se baseia na inteligência mais antiga que existe, a inteligência da vida fluindo através de você, mostrando o caminho não com palavras, mas com sensações. Com aquele arrepio que sobe pela espinha quando algo é verdadeiro. Com aquele aperto no estômago quando algo não, e confie nesses sinais, Áries. Eles estão ficando mais fortes a cada dia que passa. E em breve, a oportunidade que está sendo preparada especificamente para você vai aparecer. E quando aparecer, você vai saber. Não porque alguém te disse. Porque o seu corpo inteiro vai reconhecer. Revelação 5. A quinta coisa que está se formando nos bastidores e uma libertação de um peso que você carrega há tanto tempo que já esqueceu como ir viver sem ele. Existe algo na sua história, Áries, algo que aconteceu no passado, algo que você decidiu ou que decidiram por você, algo que resultou numa perda, numa decepção, numa ferida que nunca cicatrizou completamente, e esse algo tem funcionado como uma âncora invisível que segura o barco da sua prosperidade no mesmo porto há anos. Você avança. Você rema. Você faz forca. Mas o barco não sai do lugar, ou sai muito menos do que o esforço justificaria. E você se pergunta por que tudo parece tão difícil. Por que pessoas que parecem se esforçar menos conseguem mais? Por que o universo parece favorece todos menos você? A resposta está na âncora. Na coisa do passado que você nunca enfrentou completamente. Que você cobriu com trabalho, com ocupação, com a filosofia ariana de seguir em frente e não olhar para trás. Seguir em frente é admirável. Mas seguir em frente com uma âncora presa ao barco não é seguir em frente. E se arrastar. E gastar o triplo da energia para percorrer um terço do caminho. O que está acontecendo nos bastidores agora é que essa âncora está sendo solta. Não por uma decisão consciente sua. Mas pela própria vida, que está criando circunstâncias que trazem aquela ferida de volta à superfície para que finalmente seja curada. Pode ser uma lembrança que surge sem motivo aparente. Pode ser um sonho que te acorda no meio da noite com o coração acelerado. Pode ser uma situação no presente que espelha perfeitamente algo que aconteceu no passado e que forca você a olhar para o que evitou por tanto tempo. Não tenha medo disso, Áries. O que volta não volta para te machucar novamente. Volta para ser liberado. Como um espinho que o corpo empurra para fora depois de muito tempo, não porque quer causar mais dor, mas porque precisa expulsar aquilo que não pertence ali para que a cura verdadeira aconteça. Esse processo de libertação pode ser desconfortável. Pode trazer emoções que você pensou ter superado. Pode fazer você chorar em momentos inesperados ou sentir uma raiva antiga que parecia enterrada. Permita. Deixe fluir. Não empurre de volta para baixo. Porque cada lágrima que cai é um elo da corrente que se rompe. Cada raiva aqui sentida e liberada é um peso que se dissolve. Cada dor que finalmente é olhada de frente perde o poder que tinha quando operava nas sombras. E quando essa âncora for completamente solta, Áries, você vai sentir algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Uma leveza que não é ausência de responsabilidade, mas ausência de peso morto. Uma leveza que permite que o mesmo esforço produza resultados 10 vezes maiores. Porque o barco finalmente está livre para navegar. Revelação 6. A sexta coisa que está se formando nos bastidores e uma reorganização completa da sua relação com o trabalho. E essa reorganização não é sobre mudar de emprego, embora isso possa ser uma consequência. E sobre mudar a energia com a qual você trabalha. Áries trabalha duro. Isso ninguém questiona. O ariano é capaz de esforços que impressionam qualquer pessoa. Mas há uma diferença entre trabalhar duro e trabalhar alinhado. Trabalhar duro e gastar energia. Trabalhar alinhado e investir energia. E quando você gasta, o retorno é imprevisível. Às vezes vem, às vezes não. Quando você investe, o retorno é inevitável. Pode demorar, mas vem. Sempre vem.
O que está acontecendo nos bastidores e que a sua relação com o trabalho está migrando do gasto para o investimento. Sem que você planejasse. Sem que forecase. As circunstâncias estão se organizando para que o tipo de trabalho que você faz se aproxime cada vez mais do tipo de trabalho que alimenta a sua alma. E quando o trabalho alimenta a alma, Áries, algo extraordinário acontece com a prosperidade. Ela deixa de ser resultado de esforço e passa a ser resultado de alinhamento. Pense num rio que tenta subir uma montanha. Pode ser o rio mais caudaloso, mais forte, mais determinado do mundo. Não importa. Ele não vai subir a montanha. Porque está indo contra a natureza. Mas esse mesmo rio, quando encontra o caminho que desce, que segue o relevo natural, que flui na direção que a própria terra indica, esse rio se torna imparável. Atravessa continentes. Sustenta cidades inteiras. Alimenta florestas. Cria vida onde antes havia secura. Você, Áries, e esse rio. E o que está acontecendo nos bastidores e que a própria terra está mudando ao seu redor, criando o caminho que permite que você flua na direção certa. Projetos que não tinham sentido vão começar a fazer sentido. Tarefas que pareciam obrigação vão revelar propósitos escondidos. Colegas que pareciam obstáculos vão se mostrar aliados inesperados. O trabalho que parecia apenas meio de sobrevivência vai começar a mostrar sinais de poder se tornar algo maior. Esses sinais são sutis no começo. Um elogio inesperado. Um resultado acima da mídia. Uma satisfação que aparece onde antes só havia cansaço. Uma ideia que surge do nada e que parece ter potencial real. Preste atenção nesses sinais, Áries. Eles são os indicadores de que a reorganização nos bastidores está funcionando. De que o rio da sua energia profissional está encontrando o leito verdadeiro. E quando encontrar completamente, a prosperidade que vai fluir através do seu trabalho não será apenas financeira. Será uma prosperidade de sentido. De satisfação. De saber que o que faz importa. E essa é a forma mais duradoura de riqueza que existe. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Revelação 7. A sétima coisa que está se formando nos bastidores e uma transformação na sua mentalidade sobre o que é possível. Áries, você tem sonhos grandes. Sempre teve. Desde criança, a sua imaginação construía cenários grandiosos para o futuro. Mas a vida foi colocando cercas ao redor desses sonhos. Cercas feitas de experiências de fracasso. Cercas feitas de palavras de pessoas que disseram que você queria demais, que sonhava alto demais, que precisava ser mais realista. Cercas feitas de suas próprias conclusões depois de tentar e não conseguir, depois de se lançar e cair, depois de acreditar e se decepcionar. Essas cercas ainda estão lá. Você pode não percebê-las porque já se acostumou a viver dentro delas. Já se acostumou a sonhar dentro dos limites que parecem seguros. Já se acostumou a desejar apenas o que parece alcançável, razoável, possível dentro do mundo que conhece. Mas nos bastidores, neste momento, essas cercas estão sendo enfraquecidas. Não por um evento único. Por uma série de pequenas evidências que a vida está colocando no seu caminho. Evidências de que o impossível não é tão impossível assim. Evidências de que pessoas com menos recursos, menos talento, menos força do que você conseguiram coisas que você considerava fora do alcance. Evidências de que os limites que você aceitou como reais são, na verdade, ilusões criadas pelo medo e mantidas pelo hábito. Cada vez que você vê alguém realizando algo que parecia impossível, uma cerca enfraquece. Cada vez que houve uma história de superação que desafia tudo o que acreditava ser verdade sobre limites, uma estaca se solta. Cada vez que algo bom acontece na sua própria vida de forma inesperada, uma parte inteira da cerca cai. E o que está se formando nos bastidores e a queda final? O momento em que cercas suficientes terão caído para que você olhe ao redor e perceba que o campo é infinitamente maior do que imaginava. Que as possibilidades são infinitamente mais vastas do que as cercas permitiam ver. Que os sonhos que você guardou no fundo da gaveta porque pareciam grandes demais são, na verdade, perfeitamente proporcionais à pessoa que você e ao potencial que carrega. Essa mudança de mentalidade sobre o possível é uma das forças mais poderosas que existem quando se trata de prosperidade. Porque ninguém constrói algo maior do que acredita merecer. Ninguém alcança algo além do que considera possível. A crença vem primeiro. Depois vem a ação. Depois vem o resultado.
E a crença que está se formando nos bastidores de Áries neste momento e uma crença sem cercas. Uma crença que diz que o tamanho do sonho não precisa caber no tamanho do medo. Que o futuro não precisa ser uma repetição do passado. Que a prosperidade que você merece não tem teto, não tem limite, não tem cerca. E quando essa crença se instalar completamente, as ações que você vai tomar serão diferentes. Os riscos que vai aceitar serão diferentes. As portas em que vai bater serão diferentes. E os resultados, inevitavelmente, serão diferentes. Revelação 8. A oitava coisa que está se formando nos bastidores e uma proteção contra perdas que você nem sabe que quase aconteceram. Isso pode parecer estranho, mas preste atenção. Áries, nos últimos tempos, sem que você percebesse, situações se formaram que poderiam ter resultado em perdas significativas. Financeiras, relacionais, profissionais. Situações que estavam caminhando numa direção perigosa, que poderiam ter custado muito caro, mas que de alguma forma se desviaram. Uma proposta que você quase aceitou, mas que algo dentro de você disse não no último momento. Uma decisão que quase tomou, mas que foi adiada por circunstâncias que pareceram frustrantes na hora. Um caminho que quase seguiu, mas que uma coincidência aparente te fez mudar de direção. Nenhuma dessas coisas foi acidente. Nos bastidores, um sistema de proteção estava operando. Chame do que quiser. Intuição. Anjos. Universo. A própria inteligência da vida cuidando de quem se dispõe a crescer. O nome não importa. O que importa é que você esteve protegido sem saber. E essa proteção continua ativa. Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, forças que você não vê estão desviando perigos que você nem imagina. Fechando portas que parecem atraentes, mas que escondem armadilhas. Atrasando processos que parecem urgentes, mas que precisam de mais tempo para amadurecer. Colocando obstáculos em caminhos que parecem fáceis, mas que levam a becos sem saída. E, ao mesmo tempo, abrindo passagens em muros que pareciam intransponíveis. Suavizando terrenos que pareciam impossíveis de atravessar. Iluminando caminhos que estavam escondidos na escuridão. Essa proteção nos bastidores e parte fundamental da prosperidade que está se formando. Porque a prosperidade verdadeira não é apenas sobre ganhar. E também sobre não perder. Não perder tempo com o que não serve. Não perder energia com o que não vale. Não perder dinheiro com o que parece bom, mas não, e não perder relações importantes por causa de decisões precipitadas. A proteção que opera nos bastidores e o escudo que permite que a prosperidade se acumule em vez de escorrer. Que permite que cada ganho se some ao anterior em vez de ser anulado por uma perda equivalente. Áries, confie nessa proteção. Quando algo não acontecer no tempo que você queria, em vez de ficar frustrado, considere a possibilidade de que o atraso e proteção. Quando uma porta se fechar na sua cara, em vez de forcar a entrada, considere a possibilidade de que aquela porta escondia algo que não era para você. Quando um plano desmoronar, em vez de se desesperar, considere a possibilidade de que um plano melhor está sendo desenhado nos bastidores por mãos que sabem mais do que a sua mente consegue calcular. Essa confiança não e passividade. E sabedoria ativa. E a sabedoria de quem age com toda a força quando sente que ora, mas que também sabe esperar com toda a paciência quando sente que ainda não. E Revelação 9. A nona coisa que está se formando nos bastidores e uma nova fonte de renda ou uma expansão significativa de uma fonte que já existe. Essa revelação é direta, Áries, porque você merece ouvir com clareza. O dinheiro vai aumentar. Não por milagre. Por movimento. Por uma combinação de fatores que estão se alinhando nos bastidores de forma tão precisa que o resultado é praticamente inevitável. Veja, a prosperidade financeira nunca depende de um único fator. Não é só competência. Não é só sorte. Não é só trabalho duro. Não é só estar no lugar certo na hora certa. E tudo isso junto, ao mesmo tempo, convergindo para um ponto. E esse ponto de convergência está se formando para você agora. As habilidades que você desenvolveu, as que mencionei antes, as que parecem comuns para você mas que são raras para o mundo, essas habilidades estão prestes a encontrar um mercado que as valoriza. As conexões que estão chegando, aquela pessoa que mencionei na segunda revelação, essas conexões vão funcionar como pontes entre onde você está e onde o dinheiro flui com mais abundância. O discernimento que está sendo afinado vai permitir que você escolha as oportunidades certas em vez de desperdiçar energia com as erradas. A libertação do peso do passado vai liberar a energia que estava sendo consumida pela âncora invisível e redirecionar essa energia para a construção de algo novo. Tudo converge. Tudo se encontra. E o ponto onde tudo se encontra é uma nova realidade financeira para Áries.
Essa nova fonte de renda pode vir de dentro do que você já faz. Uma promoção. Um projeto especial. Um reconhecimento que vem acompanhado de recompensa material. Ou pode vir de fora. Uma oportunidade paralela. Um convite inesperado. Uma ideia que você teve há tempos e que de repente encontra as condições perfeitas para se tornar real. O formato exato não importa tanto quanto a certeza de que está se formando. Nos bastidores, os números estão se reorganizando a seu favor. Não de forma mágica. De forma orgânica. Como uma planta que recebeu água, sol e nutrientes na medida certa e que agora não tem escolha a não ser crescer e dar frutos. Você e essa planta, Áries. E os frutos estão a caminho. Mas aqui vai um aviso importante. Quando o dinheiro começar a chegar com mais facilidade, não caia na tentação de gastar com a mesma velocidade. A prosperidade que se forma nos bastidores quer se tornar permanente, não passageira. Quer criar raízes, não apenas flores. Quer construir uma base sólida que sustente não apenas este momento, mas todos os momentos que vêm depois. Para isso, o dinheiro que chega precisa ser tratado com respeito, com inteligência, com a mesma sabedoria que a vida usou para trazê-lo até você. Plante uma parte. Guarde uma parte. Invista uma parte. E gaste uma parte com alegria e gratidão, sabendo que mais vem a caminho porque a fonte não é infinita, e a abundância que se forma nos bastidores de Áries é tão generosa quanto o próprio coração ariano. Revelação 10. A 10ª coisa que está se formando nos bastidores e uma restauração da sua confiança. Não a confiança externa, aquela que Áries mostra ao mundo. Essa sempre esteve presente, como uma armadura brilhante que o ariano veste toda manhã antes de enfrentar o dia. Estou falando da confiança interna. Aquela que opera quando ninguém está olhando. Aquela que determina o que você realmente acredita sobre si mesmo nos momentos de silêncio, quando não há plateia, quando não há necessidade de parecer forte, quando é apenas você diante de você. Essa confiança interna, Áries, foi abalada. Não por um único evento. Por uma série de experiências que foram corroendo a base, como a água que goteja sobre uma pedra durante anos até que a marca se torna profunda. Cada promessa que fez a si mesmo e não cumpriu deixou uma marca. Cada meta que estabeleceu e abandonou no meio do caminho deixou outra. Cada vez que alguém duvidou de você e você, no fundo, concordou com a dúvida, outra marca se formou. Essas marcas se acumularam. E criaram uma distância entre quem você mostra ser e quem você, no silêncio do seu quarto, acredita que é. Nos bastidores, neste momento, essa distância está sendo fechada. A vida está criando situações onde você faz promessas a si mesmo e as cumpre. Pequenas promessas no começo. Coisas simples que não exigem esforço heróico, mas que exigem consistência. E cada vez que cumpre, a confiança interna recebe um tijolo. Não e reconstruída de uma vez. E reconstruída tijolo por tijolo, promessa por promessa, dia por dia. Pense numa parede que desmoronou. Você não a reconstrói jogando todos os tijolos de uma vez. Você a reconstrói colocando um tijolo por dia, com cuidado, com precisão, com a paciência de quem sabe que a solidez vem da constância, não da velocidade. A sua confiança interna está sendo reconstruída exatamente assim. E cada tijolo que você coloca, cada pequena vitória sobre si mesmo, cada momento em que faz o que disse que faria mesmo quando ninguém está cobrando, cada um desses momentos é uma declaração silenciosa de que você pode confiar em si mesmo. Essa restauração da confiança interna é fundamental para a prosperidade que se forma nos bastidores porque a confiança interna é o que permite que você haja de forma ousada quando a oportunidade aparece. Sem ela, você hesita, dúvida, procrastina, perde o momento perfeito porque uma voz interna diz você não é capaz disso. Com ela, você age, decide, avança, agarra a oportunidade no instante exato porque a voz interna diz você consegue. Você já provou para si mesmo que consegue. A confiança interna não é arrogância. E o registro cumulativo de todas as vezes que você manteve a palavra consigo mesmo. E a certeza tranquila de quem sabe, por experiência própria, que é capaz de fazer o que precisa ser feito. Nos bastidores, Áries, essa certeza está crescendo. Tijolo por tijolo. Dia por dia. E em breve, será forte o suficiente para sustentar qualquer sonho que você ouse construir sobre ela. Revelação 11. A 11ª coisa que está se formando nos bastidores e uma mudança no padrão de pensamento que governa a sua relação com a prosperidade. Todo ser humano carrega padrões de pensamento automáticos. Frases internas que se repetem sem que a pessoa perceba.
Narrativas sobre si mesma que foram construídas ao longo de anos e que operam como programas de computador, silenciosamente, continuamente, determinando resultados sem que o operador tenha consciência de que estão rodando. Áries, os seus padrões de pensamento sobre prosperidade carregam marcas de quem veio antes de você. Do que seus pais acreditavam sobre dinheiro. Do que seus avós viveram em relação à abundância e escassez. Das frases que ouviu na infância e que se instalaram tão profundamente que hoje parecem verdades universais quando na realidade são apenas histórias herdadas. Frases como dinheiro não dá em árvore, gente como a gente não fica rica, e preciso sofrer para vencer na vida. Essas frases, e outras parecidas, formam um código invisível que controla a forma como você se relaciona com a prosperidade. E o mais traiçoeiro é que você não as pensa conscientemente. Elas operam no fundo, como um ruído de fundo que você não ouve mais porque sempre esteve lá. Mas o fato de não ouvir não significa que não afeta. Afeta profundamente. Determina o teto da sua ambição. Determina o ponto em que você sabota o próprio sucesso. Determina o nível de abundância que você se permite experimentar antes que a culpa, o medo ou o desconforto aparecem e fazem você, inconscientemente, devolver o que ganhou. Nos bastidores, neste momento, esses padrões estão sendo trazidos à luz. A vida está criando situações que revelam essas programações antigas para que você possa ver elas pelo que realmente são, não verdades, mas histórias. Não leis, mas crenças. Não destino, mas escolhas que pessoas antes de você fizeram e que você não é obrigado a repetir. Essa revelação pode acontecer como um estalo. Um momento em que você se pega pensando algo sobre dinheiro e, pela primeira vez, questiona: isso é meu ou herdado? Essa pergunta simples tem o poder de desmontar estruturas inteiras de limitação. Porque a partir do momento em que você percebe que um pensamento não é seu, que foi instalado por outra pessoa, em outra época, em outras circunstâncias, esse pensamento perde o poder que tinha. Não desaparece imediatamente. Padrões de décadas não se dissolvem num dia. Mas perde o status de verdade absoluta e passa a ser apenas uma opção entre várias. E quando você percebe que tem opções, que pode escolher pensar diferente, que o teto que aceitou como fixo e na verdade móvel, algo muda. A ambição se expande. A permissão de prosperar se amplia. O desconforto com a abundância diminui. E o espaço para a prosperidade real, aquela que não é devolvida por sabotagem inconsciente, esse espaço se abre de forma permanente. Nos bastidores, Áries, novos padrões estão sendo escritos. Padrões que dizem eu mereço abundância. Padrões que dizem a prosperidade e o meu estado natural. Padrões que dizem o dinheiro vem até mim porque eu crio valor no mundo. E cada vez que um padrão novo se instala no lugar de um antigo, a realidade ao seu redor se ajusta. Não por mágica. Por alinhamento. Porque os pensamentos determinam as decisões determinam as ações e as ações determinam os resultados. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Revelação 12. A 12ª coisa que está se formando nos bastidores e um alinhamento entre o que você deseja e o que você está pronto para receber. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo, Áries, e essa diferença explica grande parte da frustração que você sentiu nos últimos tempos. Você desejava mais dinheiro, mas os seus hábitos financeiros não estavam prontos para administrar mais dinheiro. Você desejava mais oportunidades, mas a sua energia estava tão dispersa que não conseguiria aproveitar essas oportunidades mesmo que aparecessem. Você desejava uma vida mais abundante, mas as crenças que carregava sobre a abundância criavam um teto invisível que impedia a abundância de se instalar de forma permanente. Nos bastidores, durante todo esse tempo em que você achava que nada estava acontecendo, a vida estava trabalhando exatamente nessa lacuna entre desejo e preparo. Cada desafio que enfrentou era um treinamento. Cada dificuldade era um fortalecimento. Cada espera era um amadurecimento. E agora, lentamente mas com certeza, o desejo e o preparo estão se aproximando. Estão quase no mesmo ponto. Pense em dois rios que correm em direções separadas durante quilômetros e quilômetros, mas que a geografia da Terra conduz, inevitavelmente, a um ponto de encontro. Um rio e o desejo. O outro e o preparo. E o ponto de encontro e a prosperidade manifestada. Você, Áries, está se aproximando desse ponto de encontro. Os sinais estão por toda parte. A forma como problemas que antes pareciam gigantes agora parecem gerenciáveis.
A forma como decisões que antes causavam angústia agora vêm com mais clareza. A forma como o medo que antes paralisava agora se transforma em cautela saudável que protege sem impedir. Tudo isso são sinais de preparo. Sinais de que o recipiente da sua vida está se tornando grande o suficiente, forte o suficiente, maduro o suficiente para conter a prosperidade que deseja. E quando o recipiente está pronto, o conteúdo vem. Não precisa ser forcado. Não precisa ser implorado. Vem pela simples lei de que a vida preenche os espaços que estão preparados para recebê-la. Como a água que naturalmente flui para os vales. Como a semente que naturalmente germina quando o solo está fértil. Como a luz que naturalmente ilumina os ambientes que abrem as janelas. Você, Áries, está abrindo janelas que estiveram fechadas por muito tempo. E a luz que entra por elas não é apenas simbólica. E a luz da prosperidade real, concreta, palpável, que vai se manifestar de formas que você poderá tocar, medir e compartilhar. Nos bastidores, o alinhamento final está acontecendo. O último ajuste entre o que você quer e o que você pode sustentar. E quando esse ajuste se completar, a comporta se abre. E o que vem não é um filete. E uma correnteza. Revelação 13. A 13ª coisa que está se formando nos bastidores e uma rede de apoio que você não sabia que estava sendo construída. Áries, você está acostumado a caminhar sozinho. A enfrentar as batalhas sem pedir reforços. A resolver os problemas sem recorrer à ajuda. Essa independência é uma das suas maiores forças, mas também é uma das maiores limitações quando se trata de prosperidade. Porque a prosperidade verdadeira nunca é construída em isolamento. As maiores fortunas, os maiores projetos, as maiores realizações da história humana foram sempre resultado de colaboração. De pessoas que juntaram forças, talentos e recursos para criar algo maior do que qualquer uma delas poderia criar sozinha. Nos bastidores da sua vida, neste momento, uma rede de apoio está sendo tecida. Não por você. Por circunstâncias que parecem aleatórias mas que obedecem a uma lógica que só se revela quando vista de cima. Aquele vizinho que começou a conversar mais. Aquele colega que mostrou interesse genuíno pelo que você faz. Aquele membro da família que, depois de anos de distância, reapareceu com uma atitude diferente. Aquele desconhecido que cruzou o seu caminho num momento específico e que deixou uma impressão que você não consegue esquecer. Cada uma dessas pessoas e um fio da rede. E a rede, quando completa, vai segurar você nos momentos em que o caminho da prosperidade exigir saltos que não pode dar sozinho. Vai oferecer recursos que você não tem. Vai abrir portas que suas chaves não alcançam. Vai trazer perspectivas que seus olhos sozinhos não conseguem enxergar. A construção dessa rede nos bastidores e um dos processos mais bonitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. Bonito porque é feito de humanidade. De conexões reais entre pessoas reais que, sem combinar, estão se posicionando ao redor de você de formas que vão fazer sentido quando o momento certo chegar. Você não precisa gerenciar essa rede. Não precisa forcar essas conexões. Não precisa mapear cada pessoa e o papel que vai desempenhar. Precisa apenas parar de afastar as pessoas quando elas se aproximam. Parar de recusar ajuda quando ela é oferecida. Parar de acreditar que aceitar apoio é sinal de fraqueza quando na verdade é sinal de inteligência. As árvores mais altas da floresta não crescem sozinhas. Crescem cercadas de outras árvores que bloqueiam o vento, compartilham nutrientes através das raízes e criam um microclima que beneficia todas. A floresta próspera porque as árvores prosperam juntas. E você, Áries, está sendo convidado a prosperar junto. Não como dependente. Como parceiro. Como parte de algo maior que multiplica o que cada um traz individualmente. Nos bastidores, a sua floresta está nascendo. E cada pessoa que se posiciona ao seu lado é uma árvore que fortalece o conjunto e que, ao mesmo tempo, se fortalece pela sua presença. Revelação 14. A 14ª coisa que está se formando nos bastidores e uma clareza sobre o seu valor real, não o valor que o mercado atribui. Não o valor que o salário reflete. Não o valor que as pessoas ao redor reconhecem ou deixam de reconhecer. O seu valor real, aquele que existe independentemente de circunstâncias externas. Aquele que não sobe quando as coisas vão bem nem desce quando as coisas vão mal, aquele que é permanente porque não é construído sobre conquistas temporárias, mas sobre a essência de quem você é. Áries, você passou muito tempo medindo o seu valor pelo que produz. Pelo quanto ganha. Pelo quanto faz. Pelo quanto entrega. E essa medida criou uma montanha-russa emocional onde nos dias bons você se sentia valioso e nos dias ruins se sentia inútil.
Onde os meses de sucesso financeiro traziam confiança e os meses de dificuldade traziam dúvida. Onde o reconhecimento dos outros inflava e a crítica dos outros esvaziava. Essa montanha-russa e exaustiva. E consome uma quantidade enorme de energia que poderia estar sendo direcionada para a construção real da prosperidade em vez de ser gasta na tentativa de provar o próprio valor repetidamente. O que está se formando nos bastidores agora e o fim dessa montanha-russa. Uma compreensão que nasce lentamente mas que, uma vez instalada, muda tudo. A compreensão de que o seu valor não inegociável, não invariável, não depende de performance, não depende de resultado, não depende de aprovação. Existe. Ponto. Como o sol existe. O sol não precisa provar que brilha. Não precisa de plateia para ser quente. Não precisa de aprovação para iluminar. Ele simplesmente e o que ele ilumina mundos inteiros. Você, Áries, e assim, o seu valor ilumina. Aquece. Inspira. Não porque você se esforce para isso, mas porque é a sua natureza. E quando você para de desperdiçar energia tentando provar isso e simplesmente permite que isso seja, a energia liberada e colossal. Toda a energia que gastava buscando validação, competindo por reconhecimento, trabalhando até a exaustão para provar que é suficiente, toda ela retorna. E retorna disponível para ser investida na construção da prosperidade sem a ansiedade de provar nada a ninguém. Essa clareza sobre o próprio valor muda a forma como Áries negocia. Muda a forma como se apresenta. Muda a forma como precifica o que oferece ao mundo. Porque quem sabe o seu valor não aceita menos. Não por arrogância. Por verdade. Por uma compreensão serena e inabalável de que o que traz ao mundo tem peso, tem significado, tem impacto. E merece ser compensado de forma compatível. Nos bastidores, essa clareza está amadurecendo. Como uma fruta que precisa do tempo certo para ficar doce. E quando estiver madura, a forma como a prosperidade chega a você vai refletir o seu valor real, não o valor diminuído que você aceitou por tanto tempo. Revelação 15. A 15ª e última coisa que está se formando nos bastidores e talvez a mais poderosa de todas. E a convergência de tudo o que foi revelado até aqui no único movimento de prosperidade que pode definir os próximos anos da sua vida. Cada uma das 14 revelações anteriores não em um evento isolado. São partes de um único processo. Engrenagens de uma mesma máquina. Notas de uma mesma música. E essa música está chegando ao seu clímax. A mudança na relação com o dinheiro, a conexão que se aproxima, a habilidade que será reconhecida, o discernimento que se afina, a libertação do passado, a reorganização do trabalho, a queda das cercas mentais, a proteção silenciosa, a nova fonte de renda, a restauração da confiança, a reprogramação dos padrões, o alinhamento entre desejo e preparo, a rede de apoio. A clareza sobre o valor real, tudo isso converge para um ponto. E esse ponto e o momento em que Áries deixa de sobreviver e começa a prosperar de verdade. Não a prosperidade que aparece e desaparece como as ondas na areia. A prosperidade que se instala, que cria raízes, que se torna parte permanente da paisagem da sua vida. Esse momento de convergência não vem com fogos de artifício. Não vem com uma revelação dramática que muda tudo numa tarde. Vem como o amanhecer. Silencioso, gradual, imparável. Um dia você acorda e percebe que as coisas mudaram. Que a conta bancária reflete algo diferente. Que as oportunidades fluem com uma naturalidade que antes não existia. Que as pessoas ao redor te tratam com o respeito que antes precisava ser conquistado e que agora simplesmente existe. Que o trabalho que faz gera frutos com uma eficiência que antes parecia impossível. E você vai se perguntar quando exatamente as coisas mudaram. E a resposta será, nos bastidores. Enquanto você achava que nada estava acontecendo. Enquanto reclamava da demora. Enquanto duvidava do processo. Enquanto se perguntava se o esforço valia a pena. Em todos esses momentos, a vida estava trabalhando a seu favor. Organizando peças. Alinhando circunstâncias. Preparando o terreno para a colheita que agora começa. Áries, a colheita começa agora. Não amanhã. Não no próximo mês. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Com as condições que existem. Com os recursos que tem. Com as pessoas que estão ao seu lado. Com a pessoa que você é neste momento, que é exatamente a pessoa certa para receber o que está vindo. Os bastidores estão prontos. O palco está montado. As luzes estão acendendo. E o protagonista da história, Áries, e você. Sempre foi você.
Nos bastidores, tudo foi preparado para que você brilhasse. E agora, finalmente, hora de entrar em cena. Áries, você ouviu 15 revelações sobre o que está se formando nos bastidores da sua prosperidade. 15 movimentos silenciosos que trabalham a seu favor neste exato momento. Como as raízes de uma árvore centenária que sustentam o tronco e alimentam os galhos sem jamais serem vistas, esses movimentos sustentam o futuro que está sendo construído para você. Nada do que ouviu é acidental. Cada revelação é uma peça de um mosaico que, quando completo, mostra uma imagem de abundância que você merece e que está mais próxima do que imagina. O caminho foi longo até aqui. As noites foram difíceis. As dúvidas foram muitas. Mas tudo o que viveu, cada dificuldade, cada lágrima, cada momento em que pensou em desistir mas escolheu continuar, tudo isso foi o preço do ingresso para o que vem a seguir. E o que vem a seguir, Áries, e maior do que qualquer coisa que já viveu antes. Não porque você tem sorte. Porque você foi moldado. Porque cada experiência te preparou. Porque cada dor te fortaleceu. Porque cada espera te amadureceu. E agora, a árvore está pronta para dar os seus frutos mais doces. Permita-se acreditar nisso. Permita-se receber. Permita-se prosperar sem culpa, sem medo, sem a sensação de que algo vai dar errado. Porque nos bastidores, tudo foi cuidadosamente preparado para dar certo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.